Olá, gente, tudo bem? Nós estamos fazendo um complemento em relação ao programa de ontem, que era a educação tecnológica, e a gente vai criar um outro texto e depois desse mais um outro falando sobre as potências que emergiram em função do investimento em educação e tecnologia. Nesse primeiro texto aqui, que é o programa de hoje, nós vamos falar de educação tecnológica e a criação de centros de excelência governamentais. É amplamente reconhecido que a educação tecnológica e a criação de centros de excelência governamentais desempenharam um papel fundamental no drástico crescimento do PIB da Coreia do Sul e da China nas últimas décadas, né? Os dois países adotaram estratégias que priorizaram o desenvolvimento do capital humano, qualificado em áreas de alta tecnologia, e isso resultou num avanço econômico espetacular. A Coreia do Sul, por exemplo, da pobreza à potência tecnológica. A Coreia do Sul, nos anos de 1960, a gente costuma se comparar muito a Coreia do Sul com o Brasil, porque o Brasil era uma potência que estava emergindo, nós tínhamos um boom populacional, o Brasil estava crescendo e papapá. Estava crescendo vagarosamente, depois vieram os governos militares, houve alguma substituição de importações, houve algumas investimento em indústria de base, e o governo militar ele era um pouco acanhado em ser muito desenvolvido, mas depois que ele pegou o gosto pelo desenvolvimento, imediatamente ele começou a incomodar as potências do norte, né? Mas o governo militar tinha uma série de problemas, uma série de restrições, ele veio em função exatamente de um possível crescimento promissor do Brasil em áreas verdes, em áreas tecnológicas. Esse é um outro assunto que eu não vou entrar aqui agora, existem livros que exploram isso aí. Desculpa, gente. Então, agora a Coreia do Sul não. A Coreia do Sul, na década anterior, de 1953, a Península Coreana estava em guerra, houve lá uma divisão e tal, e a Coreia do Sul estava querendo evoluir, obviamente. Ela tinha, na parte sul, né? A Coreia do Sul, os Estados Unidos estavam lá dentro com as suas tropas, incentivando o crescimento e tal. Mas foi um tal de Coronel Parker que começou a investir, começou a fazer o Estado investir. Ele era um governante, vamos dizer assim, mais à direita, né? Mas eu acho que a preocupação dele não era exatamente uma preocupação ideológica. Ele queria realmente que a sociedade coreana desenvolvesse. Então, ele fez investimentos. Os investimentos dele foram exatamente na qualidade da educação. Então, olha só, a Coreia do Sul, nos anos de 1960, tinha um PIB per capita muito menor do que o do Brasil, e foi um exemplo de investimento em educação como uma opção de transformar a nação. O país embarcou em um ambicioso plano de desenvolvimento focado na exportação e na tecnologia. O foco na educação de qualidade, né, foi o que a Coreia fez. O governo sul-coreano investiu massivamente em educação desde o início do ensino básico até o ensino superior, com uma forte ênfase em ciências, tecnologia, engenharia e matemática, que é aquele acrósticozinho STEM que nós mencionamos antes, que em português seria um acróstico de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Claro que seria um outro acróstico, mas não interessa. Escolas e universidades, então, foram incentivadas a formar profissionais capazes de inovar, competir no cenário global. A disciplina e a dedicação foram pilares do sistema educacional sul-coreano, com alunos dedicando longas horas aos estudos. É impressionante como aqueles povos lá são muito focados e capazes de uma produtividade assim diária por muitas horas, né? Eles criaram centros de excelência. O governo sul-coreano estabeleceu e apoiou diversos institutos de pesquisa,
e desenvolvimento, que eles chamam de P&D, né? E centros tecnológicos, né? Um exemplo foi a Korea Advanced Institute of Science and Technology, que é o KAIST, que é o KAIST, acho que é KAIST mesmo. Fundado em 1971, que se tornou um polo de inovação e pesquisa de ponta. Esses centros trabalham em estreita colaboração com a indústria, impulsionando a pesquisa aplicada na própria indústria e a transferência de tecnologia. Resultados do PIB. O impacto foi impressionante. A Coreia do Sul transformou-se em uma das maiores economias, uma das economias mais diversificadas e tecnologicamente avançadas do mundo. O PIB dos países saltou de aproximadamente 2,42 bilhões de dólares em 1961 para 1,71 trilhões ou trilhão em 2023. Isso só não é maior porque a Coreia do Sul é um país pequeno, né? Essa ascensão é intrinsecamente ligada à sua capacidade de produzir e exportar produtos de alta tecnologia, como os eletrônicos da Samsung, por exemplo, da LG, automóveis da Hyundai, Kia, semicondutores, etc. Agora, a China. A China foi um gigante impulsionado pelo conhecimento. Por quê? A China, com sua vasta população e recursos, também utilizou a educação tecnológica como um motor de seu crescimento econômico sem precedentes. Investimento foi massivo em educação superior e em inovação. A partir das reformas econômicas iniciadas no final do ano da década de 1970, a China começou a investir pesadamente em seu sistema educacional, especialmente no ensino superior e na pesquisa científica e tecnológica. O investimento total em educação na China ultrapassou a 6 trilhões de yuans em 2022. Eu não sei transformar isso em dólares. Eu só sei que em dólares não são 6 trilhões, né? Mas de qualquer maneira é uma quantidade imensa de investimento em apenas um ano. Polos de inovação e parcerias estratégicas, o governo chinês tem impulsionado a criação de zonas de alta tecnologia, parques científicos como a região de Shenzhen, que se tornou um centro global de manufatura e inovação tecnológica, universidades de ponta como a Universidade de Tsinghua e a Universidade de Pequim, são incentivadas a liderar pesquisas e desenvolver tecnologias de ponta em áreas como inteligência artificial, biotecnologia, energias renováveis, e há iniciativa como a inclusão do ensino de inteligência artificial em escolas primárias e secundárias. Bom, os caras crescem mesmo, né? Crescimento e PIB. O PIB da China teve um crescimento médio notável, impulsionado pela industrialização e, mais recentemente, pela transição para uma economia baseada em inovação e serviços de alto valor agregado. O país se tornou a segunda maior economia do mundo, com uma taxa de crescimento anual do PIB, numa média desses últimos anos, entre 1989 e 2025, de 8,76. Foi média, porque tinha ano que era 6, mas tinha ano que era 10, tinha ano que era 11. Bom, esse crescimento robusto, né, está diretamente ligado à sua capacidade de produzir uma força de trabalho qualificada e adotar e desenvolver tecnologias em larga escala. O caso do Japão, pioneirismo e desafios atuais. Então agora nós vamos falar do Japão. O Japão foi um dos primeiros países asiáticos a demonstrar o poder de investimento em tecnologia e educação para a recuperação e o crescimento econômico do pós-guerra, da Segunda Guerra, né? Após a Segunda Guerra. Pioneirismo tecnológico e educação na pós-guerra ou pós-Segunda Guerra. Após a devastação da guerra, o Japão investiu pesadamente em educação de qualidade, na reconstrução de sua infraestrutura industrial. O país focou no desenvolvimento de habilidades técnicas e de inovação em setores como automobilístico, eletrônico, robótica. Empresas japonesas como a Toyota e a Sony se tornaram líderes globais, exportando tecnologias e metodologias de produção como o Just-in-Time, que revolucionaram a indústria mundial. Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento. O governo japonês tem continuamente investido em pesquisa e desenvolvimento, com planos para impulsionar a ciência e a tecnologia, inclusive através de novos campos ou campi universitários e centros de pesquisa. O foco inclui áreas como biotecnologia e infraestrutura de telecomunicações.
Evolução do PIB e desafios do Japão. O Japão experimentou um crescimento espetacular nas décadas de 1960, 70 e 80 do século passado, tornou-se uma das maiores economias do mundo. No entanto, nas últimas décadas, o país tem enfrentado desafios como o envelhecimento da população, períodos de estagnação econômica. A taxa de crescimento anual do PIB do Japão tem sido mais moderada, uma média de 1,71% entre 1981 e 2025, mas antes disso foi muito alta em comparação com a Coreia e com a China em seus períodos de maior expansão. Então, o Japão cresceu muito no momento em que a Coreia estava engatinhando e a China também. Depois se estabilizou e caiu bastante por motivos internos. Não vou discutir esses motivos, tem várias discussões aí, inclusive interferência americana, parará. Não vou discutir isso não, para a gente não perder o foco. Mas olha bem, de qualquer maneira, ela mantém uma economia pujante, ainda é um país desenvolvido. Agora está passando por envelhecimento da população, entre outros problemas. Comparando com a Coreia do Sul e com a China, nos períodos de maior expansão, o Japão cresceu pouco. Apesar disso, o Japão continua sendo uma potência tecnológica, obviamente, e com fortes investimentos em áreas de inteligência artificial para superar esses desafios e manter a sua produtividade, porque eles já conseguiram desenvolver um parque tecnológico. Em resumo, a experiência da Coreia do Sul, China e Japão essa experiência demonstra, ou esses países demonstram, com suas experiências, de forma contundente, que o investimento estratégico em educação, especialmente educação tecnológica, e o estabelecimento de centros de excelência governamentais são catalisadores poderosos para o crescimento econômico e o desenvolvimento das nações. Ao priorizar a formação de força de trabalho qualificada e fomentar a inovação, esses países conseguiram transformar suas economias e se posicionar como líderes globais em tecnologia, que ainda o são. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de Brasil. É uma observação frequente nas mídias e no meio acadêmico que o Brasil, de fato, não priorizou investimento em educação tecnológica, na mesma escala que as nações asiáticas como Coreia do Sul, China e Japão fizeram. E nós teríamos uma grande oportunidade de fazê-lo, porque nós estávamos passando por um boom populacional no momento em que esses países estavam crescendo. E com investimentos adequados, nós teríamos educado essa quantidade de pessoas se tivéssemos investido em pesquisa de ponta, em inovação e tecnologia. Além disso, o Brasil parece ter desperdiçado uma valiosa janela de oportunidade, que é isso que eu acabei de falar, que foi o seu bônus demográfico. Momento em que a proporção de pessoas em idade de trabalhar era significativamente maior do que a de dependentes do trabalho ativo, pessoas que estavam inativas ou aposentados, nem envelhecidos. Então houve uma lacuna de educação tecnológica brasileira. Por quê? Vamos ver. Diversos estudos e análises apontam para a insuficiência de investimento brasileiro em educação profissional e tecnológica, especialmente quando comparado com países asiáticos e que construíram suas economias sobre essas bases. Enquanto nações como Coreia do Sul investiam massivamente em institutos de ciência e tecnologia de ponta, o Brasil, por vezes, teve um ritmo muito mais lento. O pesquisador José Eustáquio Diniz Alves, eu aconselho vocês a comprar livro dele, assistir palestras dele pela internet, porque ele faz análises espetaculares. Eu até pensei se algum dia eu conseguiria entrevistá-lo, mas meu canal é pequeno, ele é um cara muito ocupado. Então, ele é doutor em demografia e renomado estudioso dos desafios brasileiros, e frequentemente ele ressalta a importância da educação para o desenvolvimento. Ele argumenta que a falta de investimento contínuo e estratégico em educação de qualidade, incluindo tecnologia ou tecnológica, impede o país de aproveitar plenamente seu potencial produtivo. A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnologia, a RFEPCT, que inclui os institutos federais, tem sido crucial para a democratização
do acesso ao conhecimento técnico, mas ainda enfrenta muitos desafios de expansão e financiamento em larga escala para atender às demandas de um país continental. Um estudo do INSPER, o Instituto INSPER, por exemplo, demonstrou que a educação técnica no ensino médio gera um retorno significativo na remuneração e empregabilidade dos alunos, que formam, superando R$ 3 para cada real investido. Então, quer dizer, o retorno de remuneração e empregabilidade supera 3 vezes o investimento. Isso reforça a tese de que investir nesse tipo de formação é altamente rentável para o desenvolvimento socioeconômico, um caminho que o Brasil ainda precisa trilhar com mais intensidade. Nós ainda temos muitos jovens, mas eles não vêm sendo bem preparados. Não tem havido investimento. Perdeu-se essa capacidade de investimento aí. Alguns governos vêm e fazem, outros vão e param, retiram tudo. Nós temos um irmão do Norte aqui que não quer que nós sejamos pujantes na América Latina, porque, obviamente, isso aqui é o quintal desse irmão do Norte. Isso tem nos atrapalhado muito. A gente não está conseguindo caminhar. E hoje em dia, se a gente no Brasil só fala bobagem, só discute besteira, umas ideologias imbecis, e a gente está aí parado, com uma capacidade incrível, com riquezas e mais riquezas, com senso de excelência que ainda existe e sobrevivem, mas não saímos do lugar porque a nossa política é emperrada. Bônus demográfico desperdiçado. O bônus demográfico ocorre quando a população em idade ativa, que geralmente está entre 15 e 64 anos, 64 anos você já estaria aposentado, 15 anos você está iniciando a vida, Quando esse bônus ele cresce mais rapidamente do que a população dependente, que seriam as crianças e os idosos, criando uma janela de oportunidade para o crescimento econômico impulsionado por uma força de trabalho mais numerosa. O Brasil viveu nesse período, especialmente entre as décadas de 1970 e 2010, viveu esse boom. Eu diria que, segundo Eustáquio, até um pouco antes de 70. No entanto, como alertam os economistas e demógrafos, como o já citado José Eustáquio, o Brasil não conseguiu capitalizar essa vantagem. Em vez de investir massivamente em educação, saúde, infraestrutura e criação de empregos qualificados para essa vasta população jovem, o país enfrentou crises econômicas, instabilidade política, consequentemente altos níveis de desemprego, subutilização de força de trabalho, precarização de trabalho, fizeram mudanças nas leis trabalhistas e a coisa só piorou e precarizou. O Banco Mundial, inclusive, já destacou que o Brasil desperdiça 40% de seus talentos, evidenciando a sua incapacidade do país de preparar e absorver sua força de trabalho em atividades produtivas de maior valor. E aqueles que conseguem ter algum tipo de produção de qualificação em si mesmos, que fazem carreiras, acabam por sair daqui e são cooptados por mercados estrangeiros de excelência. Então, nós perdemos esses brasileiros que às vezes são formados dentro de institutos aqui. Exemplos dessa perda de oportunidade incluem alta taxa de neném. O que é um neném? É aqueles caras que eles nem estudam nem trabalham, O Brasil tem uma parcela significativa de jovens assim, um fenômeno que afeta milhões de pessoas e representa um desperdício enorme de potencial humano. E esses caras ficam perdidos. E depois que eles chegam numa certa idade, vivem de bico, têm trabalho precarizado, os pais acabam morrendo, eles vivem, de certa forma, um pouco da aposentadoria dos pais, os pais acabam morrendo. Quando eles chegam numa idade mais lá na frente, eles já não são capacitados para nada, vão ser sempre precarizados, vão ter problema de saúde, se tiver filho vão ter problema para criar, para educar. São problemas que se reproduzem, Quer dizer, sem investimento, sem intenção, sem planejamento, é claro que tudo sai errado, Então, afeta milhões de pessoas. Baixa produtividade, o outro exemplo de perda de oportunidade, baixa produtividade. Sem investimentos robustos em educação e infraestrutura, a produtividade da mão de obra brasileira não acompanha o crescimento da população em idade ativa. O país não conseguiu gerar empregos de alta qualificação em setores tecnológicos que poderiam ter impulsionado o PIB de forma sustentável. Quer dizer, você educa a pessoa e gera emprego para ela. Isso aí
ajuda, cada investimento que você fizer repercute em retorno financeiro. Se as pessoas ganham salários, você traz a indústria para cá, você gera indústrias, tem que haver investimento. Dependência de commodities, né? Esse é um outro problema da nossa perda de oportunidade. Nós voltamos a ser um país primarista, ou seja, nós vendemos nossa riqueza, nós não colocamos nenhum valor agregado à nossa riqueza. Ou seja, eu sempre dou o exemplo do petróleo. Em vez de você vender óleo cru, você faz o beneficiamento do petróleo na indústria do petróleo, né? E nós temos capacidade para isso, temos estudo inclusive para isso. Mas não estamos fazendo, estamos reprimarizando. Então, dependência das commodities. Enquanto países asiáticos avançam em indústrias de alta tecnologia, o Brasil manteve forte dependência da exportação de commodities. Commodities não é só petróleo, tem várias coisas aí, tem suco de laranja, tem carne, etc, etc. Embora sejam importantes que preservam a nossa riqueza e tal, mas não impulsionam a inovação e o valor agregado da mesma forma. E a gente perde em competição. Então a gente está sempre servindo matéria-prima para o estrangeiro vender aquilo ali para nós mesmos com 5 vezes mais valor, né? O fim desse bônus brasileiro é iminente. Talvez no final dessa década a gente já comece a reverter essa situação para menos, né? A taxa de natalidade está diminuindo, a população está envelhecendo e mal preparada, o que significa que o país em breve terá uma proporção maior de idosos e uma força de trabalho proporcionalmente menor para poder sustentar o país. Crianças serão menos, mas idosos serão muitos. Sem ter aproveitado aquele período da população jovem, o Brasil enfrentará um ônus e não mais o bônus demográfico, com uma produtividade e uma qualificação profissional aquém do desejado para competir com os lá de fora, tornando os desafios futuros muito maiores. Portanto, a narrativa de que o Brasil não investiu tanto em educação tecnológica quanto os asiáticos e perdeu seu bônus demográfico, infelizmente, é corroborada por dados e análises de diversos especialistas. A recuperação desse tempo perdido exige um compromisso sério agora, contínuo, com educação de qualidade e inovação tecnológica, até para nós podermos manter cérebros aqui. O Vale da Eletrônica de Santa Rita de Sapucaí, por exemplo, em Minas Gerais, é um notável exemplo de como a iniciativa local e investimento de educação tecnológica pode gerar um polo de inovação e desenvolvimento no Brasil. Frequentemente comparado ao Vale do Silício, é um centro que tem uma história rica e uma contribuição significativa para o país. E muitas outras coisas que não vai dar tempo de falar aqui, né? O Centro de Tecnologia de Santa Rita de Sapucaí é um pilar de inovação. A história de Santa Rita de Sapucaí como polo tecnológico remonta à década de 1950, com a fundação da Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, em 1959. Esse foi um passo visionário para a época, que plantou as sementes do que se tornaria um ecossistema de inovação robusto. Posteriormente, em 1965, foi fundado o Instituto Nacional de Telecomunicações, a Inatel, uma instituição de ensino superior e pesquisa que consolidou a vocação da tecnológica da cidade. Então, a contribuição da Santa Rita de Sapucaí para o país foi multifacetada. Formação de capital humano qualificado, né? Principalmente em área de eletrônica e telecomunicações, mais recentemente nas áreas de software, inteligência artificial e internet das coisas, impulso à indústria nacional, o polo se tornou o berço de empresas de tecnologia. Hoje, a região abriga centenas de empresas nos setores de eletrônica, telecomunicações, TI, energias renováveis, pesquisa e desenvolvimento aplicada. A Inatel, em particular, é reconhecida por uma forte atuação em P&D, desenvolvendo soluções inovadoras para o mercado, cultura do empreendedorismo. O ambiente de Santa Rita de Sapucaí fomenta o tempo todo o empreendedorismo. A proximidade entre instituições de ensino, centros de pesquisa e empresas cria um ciclo virtuoso de inovação, onde ideias são transformadas e negócios e novos talentos são incentivados. Como Santa Rita de Sapucaí, nós poderíamos ter N centros. Nós temos alguns, mas nós poderíamos ter muitos mais, que é o investimento que foi feito a partir de governos na Coreia, de governos no Japão, de governos na China. Autores e estudos corroboram a relevância desse centro. Diversos estudos e autores acadêmicos ressaltam a importância de Santa Rita como modelo de desenvolvimento regional baseado em educação e tecnologia. Aqui ele cita, o estudo aqui cita
Antônio Botelho Gomes de Castro, Marco Cícero Félix Silva, Estudos da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e vários outros. Outro centro de excelência de tecnologia no Brasil. Santa Rita é um caso emblemático, mas o Brasil possui alguns outros centros, não tantos quanto deveria, mas possui. O Parque Tecnológico São José dos Campos, por exemplo, considerado um dos maiores e mais importantes polos de inovação no Brasil, é um cluster de empresas com instituições de pesquisa e universidade como o ITA, por exemplo, e o INPE, e focado em setores de alta tecnologia, especialmente aeroespacial, defesa, automotivo, software e saúde. O Porto Digital de Recife, um dos maiores parques tecnológicos ambientes de inovação no Brasil, especializado em software e economia criativa, revitalizado numa área portuária, ele se transformou num polo de TI de startups. A Tecnopuc de Porto Alegre, o Parque Científico Tecnológico da PUC-RS, é um importante centro de pesquisa e inovação, abrigando empresas de diversos setores. A Tecnoparque de Campinas, forte concentração de universidade de ponta, como, por exemplo, a Unicamp, centros de pesquisa, etc. O Parque Tecnológico Sorocaba, focado em tecnologia industrial, automação, energias renováveis, e tem atraído empresas, inclusive, de investimentos significativos. Supera o Parque de Inovação Tecnológica de Ribeirão Preto, que chama Supera, especializado em biotecnologia, saúde, tecnologia de informação. O parque tem se consolidado como importante centro de pesquisa e desenvolvimento na área de saúde. Esses centros demonstram o potencial do Brasil em desenvolver ecossistemas de inovação, embora ainda ache um desafio para escalar essas iniciativas para o impacto mais abrangente em nível nacional. Nós tínhamos que ter isso aí no Maranhão, tínhamos que ter isso aí em Sergipe, tínhamos que ter isso aí lá na Amazônia, no Pará, em Goiás, né? No sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul tem lá um lá, mas é pouco. A gente tinha que ter mais centros interligados. Bom, agora olha bem, o século XXI ele está sendo marcado por transformações tecnológicas profundas que remodelam a sociedade em seus mais diversos aspectos. Nesse cenário, a educação emerge como um dos campos desafiadores, né? E, simultaneamente, mais promissores. O advento da inteligência artificial, da automação e da robótica traz não apenas novas ferramentas, mas também uma mudança de paradigma na maneira como se ensina, se aprende e se prepara para o ser humano para uma vida de qualidade em um mundo cada vez mais digital e interconectado. Veja bem, esse aí foi o tema que nós trabalhamos no dia de ontem no nosso último, nosso último programa. Muito bem. Esse programa que nós falamos ontem e isso que nós estamos falando hoje sobre educação, investimento e tal, tem um enfoque aqui do Kishore Gurrabani, em que nós vamos falar do século asiático. Ele tem um título que chama-se O Exemplo da Ásia para o século XXI, o século asiático. O que seria o século asiático, né? O 21, o século asiático, no original The Asian 21st Century, 21st, sei lá, é uma coletânea de ensaios de Kishore Mahbubani, um renomado diplomata intelectual público de Singapura. O livro dele, como outras obras dele próprio, né, explora a ascensão do poder asiático no século XXI e nós vimos falando aí. Agora, olha bem, ascensão do século asiático. Mahbubani é conhecido por sua visão provocadora e analítica, tendo servido como embaixador de Singapura na ONU e como reitor da Lee Kuan Yew School of Public Policy na Universidade Nacional de Singapura. Ele tem uma perspectiva única, vinda de um país asiático que prosperou em um mundo globalizado, e frequentemente ele desafia as narrativas ocidentais sobre o poder global. As principais ideias do livro dele, ele aborda várias facetas. Primeiro, o fim da dominação ocidental. Mahbubani argumenta que o século XXI vai marcar a era o fim da era de dominação ocidental da história mundial. Ocidental o que é? Europa, os países principais da Europa, Estados Unidos, Canadá, etc.
Ele aponta para o crescimento econômico e influência crescente de países asiáticos como China e Índia como evidência dessa mudança. Para ele, o Ocidente precisa aceitar essa realidade e aprender a dialogar e agir estrategicamente em um mundo onde não é mais o ator dominante. Os Estados Unidos está com uma atitude provocadora de quem está perdendo a guerra e está ficando chateado. Ele tem que mudar de postura, porque senão a guerra vai acontecer e no futuro todos vão perder, inclusive ele. Talvez ele seja o que mais perca. Então, quer dizer, ele teria que ver que ele não é mais o ator dominante e começar a conversar para que o mundo seja melhor. O retorno da Ásia, né? Historicamente, as maiores economias do mundo elas eram asiáticas até o século XIX. Ninguém sabia disso. Todo mundo acha que os caras aí, que os brancão aqui os anglo-saxões aqui da Europa, pai e tal, eram os fera. E não é por aí não, entendeu? A Ásia, historicamente, a Índia era pujante, a China já era pujante. Vamos continuar lendo. Historicamente, as maiores economias do mundo eram asiáticas até o século XIX. Mahbubani sugere que o século XXI represente esse retorno ao centro do palco global. E ele destaca o sucesso de várias sociedades asiáticas que demonstraram resiliência e capacidade de adiantar-se. Não é só a China e a Coreia, não. Nem só a China, Coreia e Japão, não. Tem outros atores lá. A gente não vai falar tudo porque fica muito grande. A ascensão e a Índia também, né? A ascensão da China e da Índia. O autor enfatiza o papel central da China e da Índia nessa transição. A China, em particular, é vista como um motor de crescimento global, com sua economia superando a dos Estados Unidos em paridade de poder de compra. O PIB de paridade de poder de compra. E a Índia também está se consolidando como uma potência econômica e, segundo Mahbubani, pode desempenhar um papel de liderança moral no mundo. Desafios do Ocidente. O Mahbubani critica a recusa do Ocidente a aceitar as dores dessa transição, dessa perda deles, e se adaptarem. Ele argumenta que os Estados Unidos, por exemplo, enfrentam desafios internos significativos como desigualdade social e cometem erros estratégicos ao presumir que a sua liderança seria eterna. Todos os impérios caem, todos passam. Eles têm que se preparar para isso. Ele também discute a rivalidade crescente entre Taiwan e China, como a cooperação entre essas potências seria crucial para a humanidade, embora o atrito pareça o mais provável, infelizmente. Inclusive, ele fala que se você quiser ajudar, a China está investindo na Ásia para que na África, para que a África tenha crescimento. A visão estratégica da África é o seguinte: se houver desenvolvimento, aquelas populações vão parar de produzir filho, né? E vão estratificar melhor os seus. O desenvolvimento significa consciência, olhar para a própria sociedade, estabelecer os limites, os parâmetros educacionais e tal. Então, com isso, você vai ter um controle melhor, natural, um controle natural de natalidade. Porque o que está acontecendo é o seguinte: em 1950, palavras do Mahbubani, né? Eu não sei falar esse nome, toda hora eu erro. Esse cara aí, o Kishore Mahbubani, ele estava falando numa entrevista que eu assisti outro dia, ele estava falando o seguinte, que em 1950 a população da Europa era 2 vezes a população da África. Atualmente a população da África é 2 vezes a população da Europa e está indo no sentido da Europa. Ou seja, começa a crescer a população demais, eles começam a procurar lugar para trabalhar, para comer, né? Mercado, porque muitos fogem da pobreza. E o que a China faz quando investe na Ásia, na África? Ela está ajudando o Ocidente, porque a tendência natural do africano é ir para os ex-colonizadores, para os países mais visíveis para eles, que são os países do Ocidente. Então a China está investindo lá. O que o Ocidente deveria fazer? Investir também, para ajudar que aquele povo ali se eduque e tal. Porque a projeção é que se hoje a população da África é 2 vezes a população da Europa, isso até 2050 é capaz de chegar a 10 vezes mais. E isso vai ser um problema, se não houver desenvolvimento, vai ser um problema muito grande, né? Então, a importância do pragmatismo asiático. O livro
do Mahbubani frequentemente destaca as diferenças de abordagem entre o Ocidente e a Ásia. Enquanto o Ocidente valoriza a liberdade e a tomada de decisões rápidas, a China, por exemplo, prioriza a ordem e a paciência. O Mahbubani sugere que as sociedades asiáticas, especialmente as do leste asiático, demonstraram maior eficácia em lidar com crises como a pandemia de Covid-19, por exemplo, devido à sua combinação de competência, governança séria e capacidade de projetar. Implicações para o mundo. Mahbubani examina as consequências dessa mudança de poder para o multilateralismo, o comércio global e a estabilidade internacional. Ele questiona se os outros 192 países estão fadados a circunvar o domínio asiático e se o Ocidente já perdeu sua relevância no cenário internacional. Olha, perdeu. Perdeu em parte, mas vai tentar reconquistar na base da força e não vai dar certo. Então nós temos momentos tensos aí para frente. O ideal seria que alguns governantes mais inteligentes entrassem lá e entendessem e começassem a compor o Ocidente com o Oriente, porque o Oriente não quer guerra, pelo menos não por enquanto. E se você quiser neutralizar futuros problemas para nós todos, o jeito é conversar e aceitar que o Ocidente perdeu. E nós aqui do Sul Global nos aliarmos eventualmente com os países do Oriente, eventualmente com o Ocidente, e ficar no meio, né, tentando progredir um pouquinho. O Brasil tinha que ter um pouco mais de pujança, porque nós somos um país continental com muita gente inteligente por aqui. E somos o último país alegre do mundo, né? Em resumo, esse livro dele, O 21º Século Asiático, é uma obra instigante que desafia a visão eurocêntrica de um mundo e oferece uma perspectiva asiática. Então, ele desafia a visão eurocêntrica do mundo e oferece uma perspectiva asiática sobre o futuro do poder global. Prestem atenção, a China não tem sido e não é, historicamente, um país belicista. Nem a China, nem a Índia. Mas, quando você é provocado, você tem que se defender, né? Ah, mas a China está provocando. Olha, a China não está provocando, a China está crescendo, né? E você não pode achar que ela tem que respeitar o seu crescimento, já que você cresce pouco e crescer pouco também. Isso não tem lógica, né? Agora, olha bem, Índia. A Índia, antes da colonização britânica, era uma potência econômica e cultural muito diferente da imagem desse país pobre, subdesenvolvido, que muitas vezes se associa ao período colonial. A gente olha para a China, acha que ela está... Se bem que agora ela está crescendo e tudo, mas há uns tempos atrás, nos filmes que a gente vê aí, aquela pobreza, aquela gente lá no meio do Ganges lá, defunto joga no Ganges, cinza joga no Ganges, água do Ganges é sagrada e tal. A Índia não era nada disso. Claro que tinha religião, tinha caça de escambau, mas olha bem, a Índia, antes da colonização britânica, era uma potência econômica e cultural muito diferente da imagem do país que nós temos agora. A colonização britânica, de fato, causou uma profunda decadência em diversos setores da sociedade indiana e foi proposital. Mas, após a sua independência em 1947, a Índia tem trabalhado para recuperar seu papel no cenário global. Mas ela chegou a ser destruída. Quantos anos os britânicos ficaram lá dentro? Então, antes da colonização britânica, antes da chegada dos britânicos, especialmente durante o Império Mughal, que são os séculos XIV, aliás, XVI e XVIII, entre os séculos XVI e XVIII, a Índia era um dos centros manufatureiros comerciais mais importantes do mundo. Por isso que incomodava a Inglaterra da Revolução Industrial que estava acontecendo. Economia próspera e manufatureira, né? Ela respondia por cerca de 25% da produção industrial global até 1750. O país era um exportador proeminente de têxteis, algodão, seda, especiarias, salitre, joias e outros bens de luxo. As cidades indianas funcionavam como vibrantes centros de comércio e manufatura, abrigando uma variedade de comerciantes, artesãos, trabalhadores qualificados. Eles tinham indústria têxtil indiana particularmente avançada e renomada por sua qualidade, agricultura bem desenvolvida com sistema tributário complexo, que era complicado para os camponeses não participar dos mercados maiores, né? Mas ele ajudava os camponeses a participar, e os artesãos também. Cunhagem, o Império possuía uma moeda de prata bem regulamentada e a Índia importava grandes quantidades de metais preciosos, principalmente a prata,
o Novo Mundo e do Japão em troca de seus produtos manufaturados, quer dizer, fazer um comércio pujante, diversidade e complexidade social. A Índia era uma região multiétnica, multirreligiosa, com milhares de etnias, religiões e idiomas coexistindo, além de um sistema de castas rigidamente hierarquizado, coisa que de repente não era uma boa, mas apesar das divisões internas havia uma estrutura social e econômica complexa e funcional. E inovação tecnológica. Os indianos não eram isolacionistas, né? E tinham abertura para adquirir tecnologia e conhecimento de estrangeiros para modernizar seus exércitos e outras áreas. Mas isso tudo foi pedido. Agora está retornando. A decadência com a colonização britânica. A chegada da Companhia Britânica das Índias Orientais, a East India Company, e posteriormente o domínio direto da coroa britânica, que eles chamavam de Raj britânico, resultaram numa desindustrialização forçada e na exploração sistemática dos recursos indianos, levando a uma profunda decadência. Okay? Então houve desindustrialização, destruição de manufatura local, criaram tarifas alfandegárias, imposição de tarifas para produtos testes indianos importados pela Grã-Bretanha, enquanto que a Grã-Bretanha entrava de graça, sem tarifa, proibição de importação, em alguns casos houve proibição total de importação de certos testes indianos para proteger a indústria britânica, destruição de estruturas comerciais e tributárias indianas foram desmanteladas, a companhia das Índias subornava aristocratas locais para conseguir seus interesses, tecelões indianos antes prósperos foram reduzidos à pobreza, a participação da Índia nas exportações mundiais caiu de 27% para 2%, exploração agrícola e fome, o foco britânico na produção de culturas comerciais como algodão, ópio e índigo para exportação em detrimento da produção de alimentos, combinado com políticas tributárias opressivas, levou a condições devastadoras e fome. Drenagem de riqueza, a riqueza da Índia foi transferida sistematicamente para a Grã-Bretanha. Houve divisão e conflitos, os britânicos exploraram as divisões existentes na sociedade, religiosas, étnicas e castas, e a partir de 1947 houve até migrações em massa e a violência entre hindus e muçulmanos que acabou criando o Estado do Paquistão. Subdesenvolvimento. Ao final do regime colonial, a Índia herdou uma economia empobrecida. Agora, atualmente está tendo uma recuperação da Índia pós-independência, Está havendo Revolução Verde, liberação econômica, setor de tecnologia de informação e TI ainda tem se destacado globalmente no setor de TI, serviços, impulsionando suas exportações, indústria automobilística, telecomunicações. Esses setores têm crescido e recebido forte impulso em reformas e investimentos governamentais, crescimento econômico acelerado, população jovem e qualificada, eles têm um boom demográfico atual que muito os ajuda. É um ótimo ambiente para startups, tem liberdade para isso, papel global crescente, ela faz parte dos BRICS, apesar dos avanços ainda enfrenta desafios significativos, como desigualdade e desemprego, mas a ascensão da China tem sido vertiginosa. Agora, eles têm 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, E nós não. Muito bem. Agora nós vamos falar muito rapidamente de Singapura e vou deixar as potências do leste asiático para amanhã e a educação para amanhã. Singapura é um pequeno arquipélago no sudeste asiático, um exemplo notável de como uma nação desprovida de recursos naturais pode ascender ao status de potência econômica, player político global através de governança estratégica e políticas inovadoras. Apenas isso. A história moderna de Singapura remonta em 1819, quando o Sir Stamford Raffles, da Companhia Britânica das Índias Orientais, a mesma que arrebentou a China lá, estabeleceu um posto comercial na ilha. Anteriormente conhecida como Temasek, dos séculos XIII e XIV, a ilha se tornou um porto estratégico devido à localização geográfica privilegiada. Como a independência de 1965, Singapura enfrentou desafios significativos, incluindo falta de recursos naturais, um mercado interno limitado, tensões raciais. A ilha era pobre, não tinha recursos, mas estava livre para fazer o que bem entendia. No entanto, sob a liderança
visionária de um líder lá, o Lee Kuan Yew, o país embarcou em uma jornada de desenvolvimento acelerado, focando na educação, infraestrutura, atração de investimento estrangeiro e na construção de uma força de trabalho altamente qualificada. Então é por isso que eu estou falando de Singapura. Foi o investimento em educação. Foi o que a China fez. Foi o que a Coreia fez. É o que a Índia está fazendo agora. Tecnologia e educação tecnológica. E começou a participação global e o crescimento do PIB. Singapura transformou-se em um centro financeiro e logístico global, em um porto de transbordo vital e um polo de manufatura de alta tecnologia. Sua economia é caracterizada pela abertura e pela forte integração com o comércio internacional, com as exportações representando mais de 300% de seu PIB. Tá? O país tem sido um grande beneficiário da globalização e um defensor ardente de um regime de comércio livre e aberto. Tudo passa por lá. Entra e sai. O PIB de Singapura tem demonstrado um crescimento notável ao longo de décadas. Desde 1960, quando o PIB era aproximadamente 0,7 bilhão de dólares, ele cresceu para 547,39 bilhões de dólares em 2024, considerando que ele é uma ilha de alguns mil habitantes. Tá? Olha que PIB. Não é isso? O que é investimento em educação e tecnologia. O PIB per capita de Singapura é um dos mais altos do mundo, refletindo sua prosperidade. A economia do país se recuperou fortemente em 2021 com um crescimento de 7,6%. Ninguém cresceu 7,6% depois da pandemia, né? Após uma contração de 2020 pequena. Em 2024, o crescimento do PIB foi de 4,4%, impulsionado por um aumento de exportações de eletrônico e uma demanda doméstica robusta. Embora o crescimento seja projetado para moderar-se em torno de 2,7% em 2025, Singapura mantém sua resiliência em meio ao ambiente global incerto. Os seus motores econômicos são a manufatura, serviços financeiros, comércio e logística. Tá? Interesses no papel geopolítico global, eles têm obviamente esse interesse, com um pequeno estado insular, quer dizer, uma ilha, né, altamente dependente do comércio internacional. Os interesses geopolíticos de Singapura estão intrinsecamente ligados à manutenção de um sistema internacional baseado em regras com estabilidade regional. Eles precisam disso, eles dependem de todos ali, mas eles têm capacidade de negociação, que é o que não acontece com Cuba. Cuba é pobre, mas ela é sancionada e isolada. O país defende a globalização e a ordem multilateral, atuando ativamente em fóruns como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a Cooperação Econômico-Ásia-Pacífica, a APEC, e a Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Singapura se posiciona como um hub neutro, buscando ser uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. De fato, é exatamente isso, a posição geográfica dela facilita isso. Essa neutralidade permite que o país mantenha boas relações com as principais potências. Ela não incomoda ninguém. Ela está bem com os Estados Unidos, ela está bem com a China. Apesar de suas rivalidades crescentes entre os dois, Singapura não tem nada com isso. A sua postura é crucial. E Singapura demonstrou uma influência geopolítica e econômica através de várias iniciativas. Na ASEAN, Singapura é um membro fundador, né? Em parcerias de livre comércio, Singapura é signatário de diversos acordos de livre comércio. O Acordo de Livre Comércio entre Singapura e os Estados Unidos, que é a USSFTA, o Acordo Abrangente e Progressivo de Parceria Transpacífico, que existe em várias outras nações que os americanos tentaram impor à Europa e ao Brasil aí. Depois eles próprios saíram, e esses países que ficaram lá recriaram esse acordo transpacífico da parceria e fizeram a CPTPP, que fortalece laços econômicos com vários países do mundo, que são vários, né? Cooperação de segurança, o país mantém laços de defesa robustos com os Estados Unidos e parte dos acordos de defesa das 5 potências, como Malásia, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, reforçando segurança regional, iniciativas de capacitação através de programas de cooperação, né? Zonas econômicas especiais, tecnologia de inovação, parcerias de defesa e líder em sistemas de mísseis reforçaram sua parceria estratégica com Singapura. A MBDA, que é líder em sistema de mísseis, reforçou sua parceria estratégica com Singapura, inclusive com a abertura de escritórios locais,
indicando a importância de Singapura como um parceiro de defesa da Ásia, o poder aéreo, né? Em suma, a trajetória de Singapura é um pequeno entreposto comercial e um player global, um testemunho de resiliência. Aí eu fico pensando, Singapura faz isso e o Brasil não está fazendo? Jesus Maria José. Gente, vou terminar o programa para não ficar muito extenso. De certa forma, eu retornei aos assuntos de educação tecnológica, só que o enfoque agora foram as potências que investiram. Amanhã nós vamos ainda falar um pouquinho de potências do leste asiático, a China, Japão, a Coreia, e vamos falar de outras coisas associadas à educação. Eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado desse programa Pontuando. Passa esse programa para frente, deixa seu like, deixa seu comentário e até o próximo programa Pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.